Não posso resistir. Sim, a tua graça persegue-me. Vou me arrepender até que tudo seja em mim. Sim, a tua graça persegue-me com teu olhar. Vem me sondar até me encontrar. Com seu calor vem me queimar até me transformar. Graça, irresistível amor, revela quem eu sou até me transformar inteiramente. Graça, revela-me quem tu és, faz-me semelhante a ti, até que eu seja um contigo. Não posso compreender. Não posso resistir. E sim, a tua graça persegue-me. Vou me arrepender até que tudo seja em mim. E sim, a tua graça persegue-me com teu olhar. Vem me sondar até me encontrar. Encontra-nos, Senhor. Calor, vem me queimar até me transformar. Graça, irresistível amor, revela quem eu sou até me transformar inteiramente. Graça, revela-me quem tu és, faz-me semelhante a ti, até que eu seja um contigo. Até que eu seja torna-me mais semelhante a ti. Mais parecido com Jesus.
com Jesus. Mais parecido com Jesus. Mais parecido. Oh, mais parecido com Jesus. Torna-me mais semelhante. Oh, mais parecido. Oh, e semelhante a ti. Mais parecido. Graça irresistível, amor, revela quem eu sou, até me transformar inteiramente. Graça, revela-me quem tu és, faz-me semelhante a ti, até que eu seja contigo. Atenção, nós estamos em reforma, mas agradecemos a toda a igreja pela ajuda na preparação para esse tempo. Por ora, todas as programações da semana na igreja estão canceladas. Fique atento às mídias sociais para mais informações. Em caso de dúvida, entre em contato com a secretaria da igreja. Vem aí o Encontro com Deus para crianças. Vagas limitadas no dia 9 de março, das 10 às 8 horas da noite, aqui em Montemor. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Por isso, nossa missão é proporcionar um ambiente agradável e acolhedor a todos, manifestando o amor de Deus a cada ato, palavra e serviço. Seja na portaria, no estacionamento, no ambiente, no acolhimento, no contato ou na visitação. Somos a conexão. Nós somos conexão. Sou conexão. Nós somos conexão. Seja conexão você também. Bom dia, Fonte Church. Infelizmente, estamos aí nos reunindo online nessa manhã, no domingo de hoje, aí domingo de carnaval, porque nós tivemos aí, o imprevisto da questão da reforma do nosso piso. Então nós precisamos aí estar nos reunindo hoje de uma forma online. Em nome de Jesus, essa semana, quem sabe já fica tudo em ordem, podemos voltar aí a nos reunir de forma presencial. Mas eu queria, nessa manhã, nesse final de semana de carnaval, partilhar uma palavra com você. Talvez alguns, como eu fiquei sabendo, vão estar assistindo na sua casa, na sua residência. Outros vão se reunir em grupo também para poderem ter um tempo de culto, e convívio, em amizade, em compartilhar, Quem sabe até vai sair ainda uma coisinha para comer, Mas é bênção, queridos. E, infelizmente, é o meio que nós temos hoje. Eu queria rapidamente partilhar uma palavra com você com o tema alegria. Por quê? Porque nós vivemos hoje essa realidade
de carnaval. E quando você pergunta para as pessoas por que do carnaval, todas elas falam, né? É porque é tempo de alegria, a gente quer se alegrar, nós fazemos festa, nós gostamos de estar junto com pessoas. E eu queria olhar um pouquinho com você aquilo que a palavra de Deus fala. E o meu tema é a verdadeira alegria. E nós, na palavra de Deus, nós temos uma carta que é conhecida como a Carta da Alegria. Lá em Filipenses, né, o livro de Filipenses, todo ele fala um pouquinho da alegria. E Paulo vai trabalhar um pouquinho a questão da alegria. E eu queria partilhar com você algumas questões importantes, porque mesmo ela sendo conhecida como uma carta da alegria, não era um bom momento, nem que o Paulo estava vivendo. Se você for ler lá, eu não vou poder abrir todos os textos com você, eu vou ler alguns textos, mas lá em Filipenses 1, no versículo 13, no versículo 17, nós vamos ver que o Paulo está preso, está passando situações difíceis dentro da prisão. E também lá no final de Filipenses, no capítulo 4, do 14 ao 19, nós vamos ver que o povo está passando por uma grande necessidade e perseguições. Então se a gente for avaliar o contexto e a situação contextual, nós vamos ver que não seria um bom momento para ter alegria. E é um pouquinho essa diferença que eu quero fazer entre a alegria que o mundo concede, como a gente tem falado aí, né? Esse final de semana, alguns vão até terça-feira, esse tempo de extravasar e achar que isso é uma verdadeira alegria. E a palavra de Deus nos ensina que não é assim, não é dessa forma. E eu queria partilhar um pouquinho aquilo que Paulo escreve para a igreja de Filipos, falando do que é a verdadeira alegria. Lá em Filipenses 4:4 ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Há uma insistência do Paulo, constante, em toda a carta aos Filipenses, de falar de alegria e de levar as pessoas a viverem essa alegria. E ele dá algumas dicas, e eu quero aí, alguns versículos que ele fala, eu quero partilhar com você, olhando essa realidade, olhando um pouquinho o que o Paulo nos ensina sobre alegria. Lá em Filipenses 1, no versículo 4, Paulo escreve assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para mim e para você, Paulo está nos ensinando que a oração produz alegria. O Paulo está dizendo assim que mesmo orando com súplica, mesmo buscando a Deus com súplica e clamor, ele diz assim, mas é com alegria no coração. A primeira vez que Paulo então vem falar de alegria, e logo no primeiro capítulo, de Filipenses, ele vai falar da alegria que está relacionada à oração. Um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor gera em nós, produz em nós a verdadeira alegria. Como o próprio Paulo escreveu, e o primeiro texto que nós lemos aqui, ele fala, alegrai-vos no Senhor, é sempre nele. Nós vamos percebendo a realidade da nossa vida, que muitas e muitas vezes a tristeza tenta abater o nosso coração. Mas quando eu e você permanecemos firmes diante do nosso Deus, por isso Paulo insiste a oração, a intimidade, o relacionamento. Eu não sei você, mas eu poderia testemunhar quantas vezes que eu fui abatido para ter um tempo com o Senhor. E eu saí dali animado, com o coração novamente pegando fogo, na alegria do Senhor, na certeza que Deus iria fazer. Porque o único lugar que nós podemos receber a certeza de quem Deus é para nós e o que Ele quer realizar e fazer para nós é no tempo de oração, é na nossa comunhão, é na nossa intimidade. Queridos, uma verdadeira alegria só pode ser ou só pode acontecer quando nós, como filhos de Deus, aprendemos a estar com o nosso Deus. Não há lugar melhor, não há lugar melhor. Quantas vezes nós temos insistido, e você tem ouvido isso, temos falado na igreja, levado as pessoas a terem oração, palavra, comunhão, aprender do Senhor, querer viver os propósitos dele, buscar direção para a vida, buscar instrução, capacitação. E tudo isso se manifesta quando nós nos dispomos a estar com o Senhor. Eu lembro na última vez que eu ministrei, eu falei num culto de quinta-feira, eu falei que a grande diferença é que quando nós, nossa vida, começamos a entender que Deus é o seu Deus,
não o nosso Deus. Deus é o nosso Deus quando Ele está no meio de nós, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em culto, quando nós estamos em estudo, quando nós estamos buscando a face dEle, juntos como povo dEle, como filhos dEle. Mas, irmãos, a verdadeira comunhão acontece quando Deus se torna o meu Deus, quando Deus se torna o seu Deus. E isto não acontece em outro lugar, se não for no seu quartinho, na sua intimidade, na presença do Senhor, buscando a face dEle, querendo adorá-lo, querendo louvá-lo, mas ao mesmo tempo sendo instruído por meio da sua palavra. Eu ainda nesse final de semana estive ministrando numa igreja lá em Itápolis, e ali eu orei com um rapaz, e o Senhor me deu uma direção de falar para ele que ele busca muito querer conhecer a Deus. E Deus iria se revelar a ele de uma forma que ainda não havia se revelado. E que a palavra de Deus iria saltar aos olhos dele. Você já viveu esse tipo de experiência? Onde quando você está lendo um texto e aquela palavra salta aos teus olhos e o Senhor fala, isso é para ti. Aprende de mim, porque eu quero te levar para outros lugares, eu quero te levar a viver uma nova vida, um novo propósito, eu quero levar você a viver aquilo que eu reservei para você a viver. E o que o Senhor reservou para mim e você vivermos sempre é o melhor, não tenha dúvida disso. Então, irmãos, eu quero animar você, como Paulo disse assim, que nas nossas orações será produzida alegria. A gente vê isso com Moisés, né? A história quando nos mostra que quando Moisés estava na presença do Senhor, quando ele saía da presença do Senhor, o rosto dele resplandecia, né? De longe as pessoas podiam dizer, Moisés estava com o Senhor. Uma das características nossas como filhos de Deus é que as pessoas possam olhar para nós e por causa da nossa alegria, elas possam dizer, ele anda com o Senhor. Ela é uma mulher que vive com o Senhor. Ele é um homem que vive com o Senhor. Ele é um jovem que vive com o Senhor. Que o Senhor nos anime dessa forma e enche o nosso coração dessa verdadeira alegria. Mas há mais pontos, eu quero falar alguns com vocês. A segunda coisa, e a segunda vez que aparece a palavra alegria, Paulo está incentivando a comunhão dos irmãos. Olha lá, em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O Paulo está incentivando os irmãos a terem o mesmo amor, a serem unidos de alma, pensarem a mesma coisa, terem o mesmo sentimento, porque diz ele que isso vai completar a alegria do coração. Ai, irmãos, que presente que o Paulo nos ensina aqui. O Paulo diz que uma verdadeira alegria, ela acontece na comunhão dos irmãos. Em primeiro lugar, o Paulo falou que acontece na intimidade com Deus. Em segundo lugar, ela acontece na comunhão com os irmãos. É ali que nós somos motivados, é ali que nós somos desafiados, é ali que nós somos movidos a realizar coisas. Olha um pouquinho para a tua vida, quantas coisas você acabou fazendo na tua vida, porque houve irmãos incentivando você, dizendo assim, vamos lá, vai dar certo, vamos fazer isso, vamos juntos, nós vamos fazer acontecer. É fantástico isso, porque se não há uma comunhão, infelizmente, sempre vai haver confusão, o ambiente vai ser tenso, as pessoas vão ficar desconfiadas, né? Por isso eu quero assim olhar para a minha vida e a tua vida. E nós nesses últimos cultos nós temos incentivado a questão da comunhão. Por isso nós temos aí dito, né, de retomarmos aos poucos aí os pequenos grupos, e nós sabemos, irmãos, que isso é da parte do Senhor. No dia que eu preguei falando um pouquinho sobre os pequenos grupos, eu mesmo falei que eu tinha muita dificuldade em entender essa realidade. Mas quando eu comecei a percebê-la, não só na minha vida, mas na vida dos irmãos que andavam comigo, eu pude perceber a importância de ter pessoas que andem com o mesmo propósito, de ter pessoas que possam ter afins, como a gente diz, né? Que tenham os mesmos gostos, que gostam de fazer coisas juntos. Irmãos, e isso, muitas vezes a igreja, ela pode nos proporcionar por meio de pessoas que são filhos de Deus.
porque senão nós acabamos andando com pessoas que não são filhos de Deus. E nós acabamos tendo uma comunhão maior com pessoas e nos relacionando mais com pessoas que não andam como filhos do Senhor. E este é um desafio para mim e para você. Não é errado, irmãos. Você vai ter comunhão no teu trabalho, e lá eu tenho certeza que muitos não conhecem o Senhor. Você vai ter comunhão na tua escola, nos teus estudos. Eu também tenho certeza que ali muitos não conhecem o Senhor. Mas a verdadeira comunhão é com aqueles que são filhos. Porque são esses que um dia irão morar conosco no céu, por meio da salvação que Jesus proporcionou a mim e a você. Não por causa de nós, mas por causa do amor dele, de se entregar por mim e por você. Jesus se entregando, pagando um alto preço, preço de sangue, preço de morte, a favor da minha vida e a tua vida. Irmãos, e são esses que vão habitar conosco como diz a palavra, de eternidade a eternidade. São esses que vão viver conosco na presença do nosso Deus. São esses que vão experimentar a vida eterna, juntamente com o nosso Deus, juntamente com o nosso irmão mais velho, né? Como muitas vezes se fala, o primogênito, aquele que veio por primeiro, e com o Espírito Santo. Que desafio, irmãos, para mim e para você. Ao mesmo tempo, essa alegria deve encher o nosso coração. Agora eu preciso olhar para a minha vida e perceber se eu também não estou hoje, como eu falei, né, nessa última pregação, o pós-pandemia, se eu não estou me isolando das pessoas, se eu não estou me escondendo das pessoas. E eu quero desafiar você, porque a verdadeira alegria, como diz o Paulo, ela acontece na comunhão. A verdadeira alegria acontece quando os irmãos se reúnem, quando os irmãos podem estar juntos, vivendo a plenitude daquilo que o Senhor preparou. O Salmo 133 é muito conhecido, e ali diz que, né, na comunhão dos santos, né, na alegria do povo reunido, ordena-lhe o Senhor a bênção. Ali o Senhor derrama da sua bênção. Irmãos, é assim que nós devemos viver. E eu tenho me desafiado isso a cada dia mais. Porque durante essa caminhada pós-pandêmica aí, eu percebi que eu também fui alguém que comecei a me isolar muito. Eu queria desafiar você a não se isolar, a sair da tua casa, a ir ao encontro de pessoas. Por quê? Porque ali acontece a verdadeira alegria. Então, por primeiro, a verdadeira alegria acontece quando nós nos relacionamos com o Senhor. Em segundo lugar, a verdadeira alegria acontece quando nós nos relacionamos com o outro. Interessante, né? O que o Paulo fala aqui é um pouco do resumo daquilo que Jesus nos ensinou. Devemos amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao próximo como a si mesmo. E aqui o Paulo agora traduz isso dizendo assim, olha, esses verdadeiros relacionamentos com Deus e com o próximo é aquilo que gera alegria dentro do nosso coração. Eu confesso que quando eu fui meditar um pouco nessa palavra, eu pensei em pregar sobre isso e comecei a ler os textos e fui ler Filipenses 4, né? Filipenses 1 a 4, todo ele, e olhando as vezes que Paulo falava de alegria, me chamou muita atenção que nas duas primeiras vezes que ele fala de alegria, ele está falando do relacionamento com Deus e do relacionamento com os irmãos. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dê essa capacidade. E queremos cada dia mais estar com o Senhor, mas também estamos com o nosso próximo. Há uma terceira vez, aliás, são 5 que eu vou falar, tá? Na terceira vez que o Paulo fala e ensina sobre alegria, ele fala da dedicação à obra do Senhor. Está lá em Filipenses 2, 17 a 18. Eu vou ler para você, tá? Diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O Paulo, mesmo preso, se alegrava ainda em poder servir a igreja, com seus ensinamentos, com as instruções que Deus estava dando ao coração dele. Quando ele fala isso, que mesmo no sacrifício, mesmo no serviço da vossa fé, eu me alegro e me congratulo com aquilo que o Senhor tem feito. Irmãos, a dedicação à obra do Senhor, ao serviço, ela também gera alegria.
Por quê? Porque nós podemos agora servir ao Senhor e servir as pessoas que Deus tem mostrado e colocado à nossa volta com alegria no coração. Irmãos, e você sabe e eu sei, quantas vezes o nosso coração se enche de alegria quando a gente faz algo para alguém. É uma alegria que não dá para dizer, é uma alegria que não dá para discernir, é uma alegria que não dá para dizer como é que eu estou sentindo aquele momento, mas é um momento de alegria. Por quê? Porque nós pudemos fazer algo para alguém. O Paulo aqui nos ensina que todas as vezes que eu me disponho a servir a alguém, por causa do meu amor a Jesus, por causa do meu amor ao Senhor, esse serviço gerará em mim alegria. E aí nosso tema é verdadeira alegria. Verdadeira alegria acontece quando no meu coração e no teu coração há uma disposição ao serviço. Quando há uma disposição a nós servirmos aqueles que Deus tem colocado à nossa volta. Primeiro, lógico, né, são os da família, da casa, mas em segundo lugar, os da família da fé. Não se esqueça, a Bíblia vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Há pessoas que Deus vai colocar na tua vida que serão mais próximos de você, e talvez você já as tenha, do que a tua própria família. Porque o Senhor diz que há uma grande diferença naqueles que são irmãos em Cristo. Eles se relacionam de forma diferente, eles se amam de forma diferente. E o Senhor agora diz por boca de Paulo, né, nos ensinando que quando eu me disponho a servir pessoas, situações, eu disponho a ser alguém que é um instrumento nas mãos de Deus, no reino dele, na favor da obra dele, irmãos, ali já é gerado dentro de mim uma verdadeira alegria que só o Senhor pode dar, só Ele tem condições de dar. Então eu queria também animar você, nós também temos animado os irmãos na igreja a viverem dessa forma. Nós temos os ministérios na igreja. Ministério é serviço, é se dispor em alguma área na vida comunitária, a servir os irmãos ou a servir as pessoas, né? Por exemplo, o Ministério de Ação Social, ele serve as pessoas do lado de fora. O louvor, ele serve as pessoas do lado de dentro. A conexão serve as pessoas entrando, chegando, né? Aqueles que vão se chegando. Então, cada um dos ministérios tem um chamado. O Kids serve as crianças. A oração vai servir as pessoas que necessitam de oração. Cada um dos ministérios tem um propósito. E aqui o Paulo está dizendo que a terceira coisa que gera alegria no meu coração, verdadeira, não é essa alegria passageira, né? Como eu falei no início aqui, que o carnaval muitas vezes proporciona, né? Essa alegria do momento, essa alegria de 2, 3 dias, onde está todo mundo, né? Desculpa a expressão, né? Mas na algazarra, na bagunça, e aí acha que essa é uma verdadeira alegria. Isso não é alegria. Verdadeira alegria é quando nós aprendemos, como o apóstolo Paulo aprendeu, que servir ao Senhor, andar com Ele, amar o Senhor, amar os irmãos, ter comunhão com eles e servir. É isto que gera uma verdadeira alegria. Quero animar teu coração, desafiar você a ser alguém que serve também aos irmãos, por meio da capacitação, por meio do amor, por meio da misericórdia, né? Às vezes tem irmãos, quando a gente vai falar de dons, a Bíblia nos relata muitos dons, mas nós muitas vezes só aprendemos ali nos 9 dons, né? Quando vai falar ali da questão dos dons de manifestação, né? A questão das línguas, a questão da cura, a questão de profecia, a palavra de conhecimento e tal. Mas, irmãos, em Efésios nós vamos ver o próprio Paulo relatando diversos outros dons. Dom de misericórdia, dom de contribuir, dom de ensino, irmãos, há muitos. E às vezes Deus tem chamado você para uma área de serviço. E eu queria também animar teu coração, porque quando você se dispor a servir, teu coração começará a se encher da verdadeira alegria que é dada pelo Senhor. Eu disse 5, né? Vamos lá. Não vou me demorar muito, porque eu sei que na frente, né, de uma televisão, de um vídeo, né, a gente não consegue ficar muito tempo. Mas há uma quarta que o Paulo fala. E ele diz lá assim, ó, em Filipenses 2, 28 a 29. E ele fala assim: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria,
e honrai sempre a homens como esse. O Paulo aqui agora está enviando, de volta um dos servos dele. E ali o Paulo diz assim, olha, cuida bem dele, trata bem dele, porque isso vai gerar alegria no coração de vocês. Fazer o bem ao próximo sempre vai gerar alegria no nosso coração. Mas pastor, o senhor falou disso de serviço. Não, servir é eu me colocar em disposição em áreas. Mas aqui o Paulo está indo além. Ele está falando da misericórdia. Aqueles que fazem bem ao próximo, como diz o ditado popular, fazer o bem, sem ver a quem, mais ou menos essa ideia. É servir, é fazer o bem para aquele que tem uma necessidade. O serviço é algo constante na minha vida, onde eu me disponho a fazer algo, talvez sozinho ou com pessoas, mas fazer o bem. Romanos 12:1 diz assim, quem exerce misericórdia, o faça com alegria. Em 2 Coríntios 9:7, vai dizer assim, Deus ama quem dá com alegria. Todas as vezes que nós fazemos algo bom para alguém, ou em alguma situação, no caso aqui de dar, de ter misericórdia, ir ao encontro da necessidade da pessoa, o Senhor vai dizer que isto vai gerar alegria no coração. Então o nosso papel é cultivar essa alegria sempre fazendo bem para as pessoas. Ter um coração disponível, ter um coração disposto, ter um coração que quer realmente fazer algo. Às vezes a gente fica sabendo de pessoas, alguma situação difícil e tal. Irmãos, não nos custa nada pegar um telefone e dar uma ligadinha. Ô meu irmão, o que aconteceu? Está passando por uma dificuldade aí, está precisando de ajuda. O que eu posso fazer por você? De que forma eu posso te ajudar? Irmãos, esse é sempre um grande desafio para nós. E onde eu e você precisamos entender que por trás há algo maior. E naquilo que eu tenho falado para você, e o Paulo aqui coloca, essa é uma das áreas que gera alegria dentro do nosso coração. Isso vai gerar alegria quando eu me disponho a fazer algo de bem para alguém ou em alguma situação, ou seja o que for. Mas realmente, se dispor a querer ser um homem e uma mulher que sempre está pronto a exercer esse papel de fazer o bem para todas as pessoas. A quinta coisa que o Paulo fala, Paulo diz assim em Filipenses 3:1, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O Paulo aqui está se justificando por falar tanto em alegria. Lembra, ele está preso, mas o seu desejo agora é mostrar a confiança que ele tem no Senhor. Irmãos, eu estou falando tanto, eu estou aqui dando o exemplo do Paulo falando para o povo. Irmãos, eu estou insistindo com vocês, falando de alegria, porque independente do que nós estamos passando, nós somos alegres, não por causa de nós, mas por causa do Senhor. Então a quinta coisa que o Paulo fala é que a confiança em Deus, essa também gera alegria no nosso coração. Aqueles que andam confiantes, aqueles que andam firmes na presença do Senhor, são pessoas alegres. São pessoas que têm a disposição, está sempre no coração. Eles não permitem que a tristeza os abata, eles não permitem que a tristeza tome conta do seu coração, pelo contrário, há uma confiança dentro deles que, independente da circunstância, e é o que o Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu estou preso, mas eu estou feliz. Irmãos, talvez aqui eu já passei por alguns açoites, irmãos, mas eu estou feliz, porque eu confio no meu Deus, e sei que tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, Ele vai realizar. E às vezes o que os meus olhos olham ou acham que é o melhor, às vezes não é o melhor. Porque, irmão e irmã, eu falo para você que o que o Senhor sempre tem de melhor para nós, muitas vezes, não é aquilo que nós geramos de expectativa no coração. O que o Senhor tem de melhor, muitas vezes, não é aquilo que nós estamos querendo, mas não tenha dúvida, sempre vai ser o melhor, porque Ele é o nosso Deus. Melhor, Ele é o seu Deus, e o seu Deus tem cuidado de você, e o seu Deus tem cuidado da sua vida, e o Senhor Deus, o seu Deus, tem manifestado o amor e o cuidado dEle sobre você, sobre a sua casa, dia após dia. Por isso, não se esqueça nunca disso. Por isso, Paulo diz aqui que a verdadeira confiança no Senhor, esta gera alegria,
Essa gera alegria. Então eu queria desafiar você e animar você a não permitir ser uma pessoa triste. Não se permita. Saiba que você e eu, o que de melhor está reservado é aquilo que nós iremos viver com o Senhor no futuro. Então eu quero que você se desafie a ter essa confiança no coração e permanecer sempre firme diante do Senhor. Paulo aqui disse 5 áreas. Relacionamento com Deus gera alegria. Comunhão com os irmãos gera alegria. Servir as pessoas gera alegria. Fazer o bem às pessoas gera alegria. E por último, confiar no Senhor gera alegria no coração. Como eu disse, não é essa alegria que hoje o mundo está vivendo, e hoje é domingo de carnaval, né? Eu estou gravando aqui, hoje é sexta-feira, mas que não é essa alegria. A verdadeira alegria e a única alegria que podemos viver ou experimentar é aquela que o Senhor nos concede. O Paulo encerra dizendo assim lá em Filipenses 4:1, e eu quero encerrar com esse versículo. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A igreja de Filipos era fonte de alegria para Paulo, e a sua fonte sempre foi o Senhor. Uma pessoa triste fica fraca, mas quem tem alegria se fortalece no Senhor. Pois Neemias 8, versículo 10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha e é a tua força. Nós somos como, né? Você ouviu aqui ainda, né? O meu celular tocando aqui. Nós somos como um celular que precisa ser recarregado. A nossa bateria vai fraquejando. A nossa bateria vai diminuindo. O nosso ânimo vai diminuindo. E até parece às vezes que a nossa própria fé vai diminuindo. Mas no Senhor nós somos recarregados. Por meio da obra do Senhor nós somos recarregados. E eu quero realmente animar teu coração e dizer isso para você, que você viva dessa forma, tendo esse coração disposto, tendo esse coração que quer andar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado, em todas essas áreas. Nessas 5 áreas, que você tenha um verdadeiro relacionamento com Deus, comunhão com os irmãos, sirva ao Senhor por meio da sua obra, faça bem às pessoas e seja alguém que anda em confiança constante, vivendo o propósito do Senhor. Deus é a nossa maior alegria. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor guarde a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa viver a verdadeira alegria que o Senhor tem reservado para você e toda a sua casa. Deus abençoe você, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Abraços a todos.